Convido os irmãos que têm as suas Bíblias em papel para que abram, quem as tem em telefone, celular ou iPad, que os ligue. Agora, eu queria incentivá-los para que tragam a sua Bíblia de papel. É o mesmo conteúdo, ambos são inspirados, mas eu gostaria de incentivar os irmãos a terem a sua Bíblia de papel na mão, porque ela didaticamente facilita um pouquinho a gente a procurar, a grifar e etc. Quando você pega a sua Bíblia, você vai ver que ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da história do povo de Deus, da criação do homem, a formação do povo de Israel e todo o acompanhamento desse povo. Aí você vai para o Novo Testamento. Os 4 primeiros são os 4 evangelhos, que falam do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. O próximo livro é Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ele fala do nascimento da igreja de Jesus Cristo. É a história da igreja cristã. Então nós já vimos alguns domingos, que do Antigo para o Novo Testamento, algumas mudanças foram feitas nas questões doutrinárias, nas questões do relacionamento de Deus com o seu povo e do povo para com Deus. Então, se no Novo Testamento nós temos o nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus, em Atos dos Apóstolos, o nascimento da igreja, os próximos são as chamadas cartas, que vêm as cartas paulinas e as outras cartas chamadas cartas gerais, Hebreus, de Pedro, e enfim, são as cartas gerais. Estas cartas são doutrinárias. Então, se nós temos a vida de Jesus, o nascimento da igreja, agora a igreja precisava ser doutrinada. E sempre que nós queremos aprender sobre doutrina, são nas cartas que nós lemos. São nas cartas que nós aprendemos a doutrina da igreja cristã. O livro de Atos, por exemplo, ele conta a história da igreja, as experiências que eles tiveram, que muitas se repetem nos nossos dias e outras experiências podemos ter diferente daquelas que eles tiveram. Mas em termos de doutrina, é nas cartas. E a verdade, queridos, eu quero conversar com os irmãos hoje sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós temos as experiências com o Espírito Santo, mas as experiências não nos servem como doutrina. A experiência, ela é pessoal. A minha experiência, ela serve para mim e pode servir como inspiração para a vida de outros. Mas nós não formamos doutrina em cima de experiências, mas em cima da palavra de Deus. Por isso que toda experiência ela faz sentido quando ela é fundamentada na palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos algumas experiências que nós ficamos em dúvida, porque não tem confirmação na palavra de Deus. Muito especialmente quando nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito que existem duas correntes com respeito ao Espírito Santo. Existem os irmãos pentecostais que têm bastante experiência, muita experiência com o Espírito Santo, mas são rasos na palavra de Deus. Por isso, tem muita confusão. Por outro lado, as igrejas chamadas históricas, dentre elas a igreja presbiteriana, que tem um conhecimento mais profundo da palavra,
mas que é rasa na experiência. Não tem tantas experiências com o Espírito Santo. Aliás, chega muitas vezes a ter medo do Espírito Santo. Por causa de muita coisa falsa, dita em nome do Espírito Santo, ou feita em nome do Espírito Santo, perde de conhecer as verdadeiras experiências. O que eu busco? Eu busco conhecimento na palavra e a experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque estando firmado na palavra, não tem perigo de confusão. Experiência sem conhecimento traz confusão. Conhecimento sem palavra perde a oportunidade de experimentar o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então eu quero ler com os irmãos em Efésios, que é uma carta doutrinária, e eu vou ler apenas 2 versículos. No capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Evidentemente, este não é o único texto que fala sobre a doutrina do Espírito Santo, mas é o texto que nós vamos trabalhar hoje. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, no versículo 13 diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É importante que nós entendamos que o Espírito Santo não foi uma saída de Deus no sentido, poxa vida, eu criei o homem, coloquei no jardim do Éden, ele pecou, aí veio, eu me fiz carne e estive com eles, mesmo assim, o que eu faço com esses homens agora? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou agora em forma do Espírito, em forma do Espírito Santo. Não é dessa forma. O Espírito Santo não é um ato de improviso de Deus. Desde a criação, Deus já agia na Trindade. Então o Espírito Santo de Deus não é um ato de improviso, mas o cumprimento de algo que foi dito no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, muito especialmente Isaías, Ezequiel, Zacarias, e um texto muito claro nesse sentido é o do profeta Joel. Ele diz assim, em Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Derramarei do Espírito Santo. No Antigo Testamento, evidentemente, já tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo agia em algumas pessoas, em determinadas situações, mas aqui está a promessa que depois da morte de Cristo, seria derramado sobre todos o Espírito Santo. O Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo também, antes mesmo da descida do Espírito Santo, antes do Pentecoste, nós lemos lá em João capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é o outro Consolador, senão o Espírito Santo de Deus? Versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. No Antigo Testamento, nós temos o Deus por nós. Você se lembra que todas as vezes que o povo estava afinado com Deus, e o povo saía para guerrear, as nações inimigas temiam, porque sabiam que Deus pelejava por eles. Em Cristo Jesus,
nós temos o Deus Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Após o Pentecostes, com o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, que é o Deus em nós. Então é esta promessa de que viria o Espírito Santo, Deus em nós. No versículo 26 de João 14 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar do que aprendemos. Em Lucas 24, 49 diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos. Jesus havia sido crucificado e logo depois ele diz: olha, vocês fiquem na cidade até que vocês recebam do alto o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 5, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então a primeira coisa que nós aprendemos dentro da doutrina do Espírito Santo é que o Espírito Santo não é um improviso de Deus, mas o cumprimento não de uma, mas de muitas profecias do Antigo Testamento e até mesmo de Jesus Cristo, de que o Espírito Santo viria sobre nós. Segundo lugar, o texto diz: fostes selados. Lá em Efésios, o texto que nós temos lido, Efésios capítulo 1, no versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. O Espírito Santo nos é dado para selar, marcar, garantir a presença de Deus em nós. O Espírito Santo em nós tem também esse aspecto. É a marca que nós recebemos de que nós pertencemos a Deus. O Espírito em nós é o selo de Deus que nos garante, que nos autentica a preservação de sua propriedade até o resgate final. Então o Espírito Santo é esta garantia de que Deus está conosco e de que nós pertencemos a Ele. Se nós somos de Deus, se nós temos o Espírito Santo no nosso coração, está a marca: este povo me pertence, esta pessoa me pertence, esta pessoa me pertence. E é também um ato de garantia. Quem nos garante é o Espírito Santo, é o selo da garantia. Às vezes, queridos, é outra questão que muitas pessoas pensam o seguinte: eu tenho que me garantir, eu tenho que me garantir, eu tenho que ser fiel, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer isto, porque senão eu perco este selo. O selo da garantia mostra, queridos, que quem nos sustenta é Deus. Aí uma pessoa pode dizer: ah, mas fulano foi batizado, fulano estava na igreja, e depois saiu, perdeu. É porque não tinha o selo. Nós estamos garantidos por Deus, é Deus. Vou fazer uma pergunta: quem já não pensou em abrir mão de tudo, em desistir de tudo, em abandonar a Deus, em largar mão de tudo? Por que você não faz isto? Por causa do selo do Espírito Santo que não nos deixa fazer isto, porque nós pertencemos a Ele. É esta garantia. Algumas pessoas também entendem o batismo como sendo esta garantia. Por exemplo, a doutrina da Igreja Católica ensina que a pessoa precisa ser batizada para que seja a garantia da sua salvação. Por exemplo, se uma criança nasce e ela é doentinha, então corre logo levar para ser batizada, porque senão ela morre pagã, e aí não tem entrada no céu.
o batismo não nos garante a salvação. O batismo não é para nos dar a salvação. O batismo é um sinal para quem já é salvo. Por isso, primeiro vem o Espírito Santo, nos salva por meio de Cristo Jesus, e agora aqueles que já têm o selo, recebem o batismo como um sinal externo de algo que aconteceu aqui dentro, internamente. Então, queridos, é importante que nós entendamos: o Espírito Santo é o selo da garantia. Nós somos garantidos por Deus. Nós temos a garantia, é a mostra de que nós pertencemos a Deus. Este é o selo, esta é a marca. E eu vou dizer para os irmãos: algumas pessoas podem até não ver essa marca em nós, mas o inimigo das nossas almas vê, sabe disto. Sabe disto. Então, doutrina do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não é um improviso de Deus. Segundo lugar, nós recebemos o selo da garantia de que nós pertencemos a Ele. E depois o texto continua: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É interessante que tanto o selo como o penhor é tradução de garantia. O selo é uma garantia e o penhor é uma garantia. Só que o selo é a garantia de que nós pertencemos a Ele, e o penhor é a garantia de que um dia moraremos com Ele. Então, o selo é o aqui e o agora. O penhor é o depois. É o depois. É a garantia de que quando nós partirmos daqui, nós partiremos para uma melhor. Muitas vezes as pessoas usam essa expressão, né? Partiu desta para uma melhor. Nem sempre. Nem sempre parte desta para uma melhor. Parte desta para uma melhor, quem tem o Espírito Santo e o penhor, a garantia de que, partindo daqui, o nosso lugar já está garantido no céu. É como que um adiantamento, é um sinal de que a nossa casa lá no céu está adquirida. Então, se nós vamos fazer um negócio, quero adquirir uma casa, enquanto corre a papelada, enquanto corre a documentação, enquanto vê o restante do dinheiro, muito bem, então vamos fechar o negócio. Você precisa dar um sinal. Você dá um sinal, e aquele sinal mostra que você garante que você vai comprar, e o proprietário de que ele tem que vender. Já foi dado o sinal. Este penhor é nesse sentido. Já foi dado o sinal. A nossa casa no céu já está garantida. Nós não fomos para lá ainda, e nem temos pressa de ir, porque o céu pode esperar, né? Mas um dia vai chegar, e nós temos o penhor do Espírito Santo, que é a garantia. O dia que o Senhor chamar, já está garantido o seu lugar no céu. Então, queridos, é muito importante que nós entendamos, porque o que nos garante não é o nosso procedimento. O que nos garante não é o fato de sermos batizados. O que nos garante não é o fato de sermos membros de uma igreja, mas o que garante é a presença do Espírito Santo em nós, porque Ele é o penhor, a garantia de que o nosso lugar no céu está assegurado. Os dons são importantes? São importantíssimos. As experiências são importantes? São importantíssimas. Mas sabe o que eu tenho visto muitas vezes? Pessoas que dizem exercer seus dons espirituais, e que eu tenho conversado em algumas oportunidades, muito especialmente quando a gente faz os primeiros passos da fé cristã, ou quando a gente vai evangelizar alguém. Você tem certeza da salvação? É bom? É, sim, não, é, quer dizer, diz-se ter o Espírito Santo, mas não entende do selo.
que é a garantia da presença, e nem do penhor, que é a garantia da salvação. Então a gente percebe por aí que doutrinariamente está falho, porque a doutrina do Espírito Santo nos ensina, em primeiro lugar, não é um improviso, em segundo lugar, nos dá o selo, esse pertence a mim. Em terceiro lugar, o lugar deste no céu está garantido. Então, o que faz com que nós tenhamos a certeza da salvação e do céu, não é nós quem garantimos, é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E isso faz com que nós tenhamos uma vida muito mais segura. Segura aqui, porque eu tenho o selo do Espírito Santo, ou seja, eu nunca estou sozinho, Deus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, não há do que temer. E também, queridos, uma tranquilidade, que eu não tenho medo da morte. Por quê? Porque o meu lugar no céu já tem o penhor, já tem a garantia. Então, são importantes. A gente vê muita coisa miraculosa sobre o Espírito Santo, e a gente gosta sobre o poder, sobre manifestações extraordinárias. Eu creio nessas coisas, busco, mas nós precisamos entender que é mais do que isso. É a presença de Deus na nossa vida, e é o selo, é a garantia de que o meu lugar no céu está garantido, está assegurado, está assegurado. Mas eu queria também destacar, ainda nesse mesmo versículo, que ele diz assim, versículo 14, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu gosto da tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, portanto, louvemos a sua glória. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, o selo, eu tenho o penhor, a minha vida deve ser para a glória de Deus. O que eu vivo, eu devo viver para glorificar e para exaltar a Deus. É importante que a gente distinga isso daqui, inclusive, porque algumas pessoas que têm o Espírito Santo, elas têm o Espírito Santo como uma promoção delas mesmas. Ou seja, olha como que fulano é cheio do Espírito Santo, olha como que ele tem poder, olha como que ele fala, olha como que ele faz. E alguns se acham, sabe, narizinho empinado, para falar com essas pessoas, para chegar, anda todo empinadinho, todo se achando. Mas nós entendemos, queridos, que quando tem o Espírito Santo, não tem espaço para mim, mas é para glorificar a Deus. Portanto, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais humilde a pessoa deve ser, porque ela faz o que faz, fala o que fala, age do jeito que age, para glorificar a Deus. Quanto mais o Espírito Santo cresce em nós, mais o nós, mais o eu diminui. Isso é doutrina do Espírito Santo. Quando Jesus é glorificado na nossa vida, a gente muitas vezes quer usar o Espírito Santo, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquela outra coisa, ele tem que me servir. Se temos o Espírito Santo, ele nos serve por causa da graça, mas na realidade nós somos os servidores dele. Nós vivemos para a glória de Deus. E para terminar, queridos, eu quero voltar no início do versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Então tudo começa quando ouve a palavra de Deus. Tudo começa aqui. Tendo vós, depois que ouvistes a palavra. Nós só estamos aqui, queridos, porque um dia foi nos pregado a palavra. E pregado a palavra, nós aceitamos a palavra.
porque não adianta apenas ouvir a palavra. Este é um perigo de muitas pessoas que gostam de ouvir. Herodes gostava de ouvir. De quando em quando ele chamava João Batista para falar-lhe do Evangelho. Gostava de ouvir. Só que chegou numa circunstância lá, ele mandou decapitar e trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja, a pedido de sua amante, ou da filha da amante. Ele gostava de ouvir. Paulo estava sendo julgado, e ele, na sua defesa, ele evoca o testemunho do rei Agripa e fala: o senhor sabe do que eu estou falando, o senhor conhece o que eu estou falando. E aí Agripa diz: por pouco me persuades a fazer um cristão. Quase que você me converte, quase que você me convence, quase que eu me converto, quase. Agora, queridos, não existe uma mulher meio grávida. Ela está quase grávida, não tem isso. Não existe quase salvo. Spurgeon dizia o seguinte: a situação pior de um ser humano é daquele que por pouco não se converte. Ou seja, ele ouviu, conhece, mas não se decide. Então o texto diz: a quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho das vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Nós somos selados com o Espírito Santo, não por ouvir, não por gostar, não por sermos simpatizantes, mas a partir do momento que nós ouvimos, nós tomamos uma posição. Eu creio, eu recebo. Então, eu penso que nós corremos o risco de ter muitas vezes, muitas pessoas na igreja, que gostam, simpatizam, se interessam, mas não tomam a sua decisão. E enquanto não toma a decisão, está no quase, está no por pouco. O que vem antes? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro? A pessoa aceita Jesus e depois recebe o Espírito Santo, ou recebe o Espírito Santo e depois aceita Jesus? É um ato só, porque é um Deus trino. Ninguém que tem Cristo Jesus pode ter Cristo no coração sem ter o Espírito Santo. Mas por outro lado, ninguém recebe a Cristo senão por obra do Espírito Santo. Não tem essa: eu resolvi aceitar Jesus, eu resolvi virar um cristão. Não tem isto. Nós só nos convertemos por obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence. Agora, querido, sabe por que você está aqui? Porque alguém falou para você de Jesus. Alguém pregou o Evangelho para você. E você tomou a decisão. E nós temos entendido muitas vezes que essa questão de ensinar e de pregar é um ato do pastor. Mas se eu perguntasse aqui, quantos daqui foram evangelizados por um pastor? Poucos. Normalmente, nós ouvimos de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, de escola. São pessoas que são usadas por Deus. Assim como Deus usou alguém na sua vida para falar-lhe de Jesus, agora que você já recebeu, e agora que você já tem o selo e o penhor, você vive para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor, e nisso implica que você é o portador da palavra de Jesus Cristo. Se você tem o desejo de que alguém tenha o Espírito Santo, começa pela pregação da palavra. O Espírito Santo não está com todos e não é para todos. Só tem o selo e o penhor do Espírito Santo
aqueles que ouvem a palavra e aqueles que creem na palavra de Deus. Portanto, se você tem um parente, tem um amigo, e você quer que ele também seja selado e tenha o penhor do Espírito Santo, é preciso que você abra a sua boca e fale de Jesus, fale da palavra para essas pessoas. E a partir de então, essa pessoa vai ter a oportunidade de tomar a sua própria decisão. Como que vão crer se não ouviram? E para encerrar, queridos, eu temo que muitas vezes pode acontecer de ter na igreja pessoas que têm ouvido, e até gosta de ouvir, mas esta é a primeira parte, e o simplesmente ouvir não garante a salvação, e nem o selo, e nem o penhor. É preciso que depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, creia, tenha crido. Portanto, eu quero encerrar fazendo um desafio. Eu não conheço o seu coração, mas agora eu gostaria de desafiá-lo a pensar. Você tem ouvido do evangelho, e você está aqui e ouviu o evangelho nesta noite. Você já tomou esta decisão de crer nesta palavra, de crer no evangelho? O Espírito Santo de Deus está aqui, ele está aqui, e a minha oração é para que ele haja no seu coração, para que você pense bem nesse aspecto. Será que eu não tenho sido simplesmente ouvido? Será que eu não tenho simplesmente ouvido? Mas o Espírito Santo está aqui para agir no seu coração e fazer com que nesta noite você passe de ouvinte para seguidor, para aquele que recebe, para aquele que crê. E nesta noite você recebe o selo do Espírito Santo, a marca de que Deus está com você, de que você não sai sozinho daqui e nunca mais andará sozinho, porque tem o selo da garantia, e recebe o penhor do Espírito Santo, que é a garantia da salvação. Você entendeu bem esta palavra, em nome de Jesus? Amém? Você entendeu? Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça, e eu quero saber se você é um ouvinte da palavra, ou alguém que já passou de ouvinte e recebeu a Cristo Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, oh Senhor, querido Espírito Santo de Deus que está aqui, e que sonda e que conhece a cada coração, tu sabes se há porventura alguém aqui que tenha sido ouvinte, gosta, mas que ainda não tenha tomado a decisão de crer, de receber, de convidar Jesus para entrar no coração. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus que está aqui, haja nessas vidas e trabalhe e mova para que nesta noite passe da categoria de ouvinte para alguém que creu, que recebeu, que convidou, e que seja nesta noite selado com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que todos fiquem com a cabeça curvada, com os seus olhos fechados, e sem nenhum constrangimento, mas eu gostaria de saber se há alguém aqui que tenha sido ouvinte. Até hoje eu tenho ouvido, tenho entendido, eu tenho gostado, mas nesta noite o Espírito Santo está movendo o meu coração, e eu quero dizer que eu creio. É preciso dizer isto. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa. Quando nós confessamos isto, nós estamos dando a resposta para Deus. Estamos respondendo a Deus: eu creio, eu aceito este convite, eu entrego a minha vida.
Nós estamos dizendo para Satanás o seguinte: não tem mais nada a ver comigo, não tenho mais nada a ver com você, porque eu estou dizendo sim para Jesus. Estamos nós mesmos nos posicionando e dizendo a quem nós pertencemos. Estamos dizendo também às pessoas, como um testemunho: eu estou entregando a minha vida para Jesus, eu sou de Jesus. Eu gostaria de saber se porventura há alguém aqui, continue com seus olhos fechados, gostaria de saber se há alguém aqui que tenha sido ouvinte, gosta, se interessa, mas que ainda não tenha respondido a esta palavra, eu creio, e nesta noite queira dizer: eu creio, eu recebo, eu passo da categoria de ouvinte para a categoria de quem crê, de quem recebe o selo, de quem recebe o penhor. Eu quero nesta noite declarar a minha fé, a minha crença, o meu crer. Se você quer nesta noite mais do que um ouvinte, mas alguém que crê, que recebe, que convida Jesus, que entrega a sua vida para Jesus, eu quero orar por você.